Gente, nós estamos falando sobre preparados até o fim, e é importante nós vincularmos, hein, você que está me assistindo na internet, eu quero finalizar essa questão sobre o dia do Senhor. E a gente tinha feito 2 perguntas. E lembra rapidamente aqui, ó, só para trazer à tua memória, algumas coisas que são importantes. Aí é um QR Code, se você quiser, se você que não esteve aqui na quinta-feira retrasada, você pode tirar daí e você vai ter a apostila, que na verdade não é uma apostila, é o próprio Daniel capítulo 6 até 12, e aí Lucas 21, e também Apocalipse do capítulo 6 ao 19. Então tem lá todas as referências. Então eu fiquei, hoje mesmo, hoje não, foi ontem, hoje ou ontem, nem lembro mais, mas eu estava lendo o livro de Atos capítulo 3 e 4. O apóstolo Paulo, em poucos versos, ele cita mais de 7 versos direto, colocando na Bíblia de Salmos. É isso aí. O que os profetas, o que os apóstolos tinham? Tinham os profetas. Tinha a lei, tinha a palavra. Então veja, eu tinha colocado aqui, ó, de Daniel capítulo 6 ao verso 12, encontramos 34 referências ao livro do Apocalipse. Eu só queria que você tivesse essa visão, que nada aparece do nada, ok? As referências que cruzam, ou seja, a base do Apocalipse é o livro de Daniel. Só para você ter ideia, o capítulo 7, hein? Só no capítulo 7 de Daniel, 20 referências são encontradas do livro do Apocalipse. 20. Daí então João, ele começa a ter uma visão que ele começa a descrever aquilo que está acontecendo em Daniel capítulo 7. E aí eu coloquei aí nos livros proféticos citados no Apocalipse, obviamente do capítulo 6 ao 19, 118 referências dos livros proféticos do Velho Testamento. É muita coisa, gente. É muita coisa. Então, para você ver a importância de você ter esse livro completo, de nós não olharmos só o Novo Testamento, e obviamente é a obra da qual hoje nós estamos aqui por causa dele. Né? É todo o material que Deus tem para que eu e você sejamos ensinados, cresçamos. Mas a obra é completa, são 66 livros, diga aleluia. Ok? Eu já tinha comentado, e veja que legal, só para a gente finalizar isso aí, ó. Nesses livros proféticos citados no Apocalipse, capítulo 6 a 19, veja que referências legais. 21 referências do profeta Daniel, é o livro. Depois, mais 20 de Ezequiel e 18 de Isaías. Tudo isso naquela apostila que eu montei lá, quando você vai ver o verso, embaixo tem a referência, eu fui contando. É um negócio tremendo. Ok? Então é isso aí. Então, o texto que eu estou usando é um texto que é do Velho Testamento, para que eu e você compreendamos a respeito da vinda do Senhor. Como é que isso vai acontecer? Porque muitas vezes nós temos uma visão meramente assim, Jesus está vindo, legal, eu não sei mais nada sobre. Então veja que interessante, lá diz, lamentem porque o dia do Senhor é um dia de lamentação. Tanto é que em Mateus 24, Jesus diz assim, ó, os povos se lamentarão quando virem ele vendo em poder e glória. Os povos se lamentarão, não está falando de você nem de mim. Porque o dia do Senhor para nós é glorioso, mas para o mundo é horror, é terror, é desespero. Porque nós vamos ler isso. Ele vem como destruição. Depois, por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados. Gente, veja, com o dia do Senhor, que a gente já falou sobre isso. Angústia e dores tomarão conta das pessoas, elas se contorcerão, qual a mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, espantados, veja bem, com os rostos, meu Deus do céu, imagine. Beleza, no verso 9, eis que vem o dia do Senhor, um dia cruel, com ira, ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela quem? Ainda dá tempo. Repita comigo, ainda dá tempo. Gente, por isso que a gente tem que anunciar o Evangelho, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Meu Deus. Ok. Então, porque as estrelas, Jesus conta isso em Mateus 24, isso também em Apocalipse 6.
As constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz. E aí a declaração de Deus: castigarei o mundo por causa da sua maldade, da sua perversidade, por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos viventes. Meu Deus, dos violentos. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar. Está falando sobre o dia da vinda do Senhor, o dia do Senhor. Olha, o que está escrito é o que vale, tá? É o que acontecerá por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Então, eu tinha falado o que seria o dia do Senhor. O dia do Senhor, dentro desse contexto da própria palavra, é um período de tempo que não está marcado por um dia de 24 horas. Não é um conteúdo de 24 horas, é um início de um processo que vai se desfazer com os julgamentos que já estão determinados no livro de Apocalipse, gente. Ok? Então, em seu sentido mais amplo, o dia do Senhor, só uma recordação rapidinha para a gente pular para o outro. Em seu sentido mais amplo, o dia do Senhor se refere à era onde Deus vai assumir o controle. Essa palhaçada vai acabar. Amém. Gente, eu quero só te falar uma coisa: essa terra não pertence à palhaçada das trevas. Tudo isso está montado dentro do controle de Deus e Ele sentadinho no trono, na maior tranquilidade. Não pense que o inferno está reinando. Ele não está reinando. Quem está reinando é o Senhor, o Rei da Glória. Esse é o tempo que Ele determinou e permitiu que fosse assim, para que todas as coisas terminassem. Por isso Ele é longânimo, esperando que as pessoas se entreguem a Ele. Ouçam a sua voz e se entreguem a Ele. Ele é longânimo, está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Você tem que agradecer todo dia porque você respondeu a Ele, porque foi te dada a oportunidade. Eu quero te falar algo por experiência própria. Eu não vou contar toda essa minha experiência, mas eu quero te falar: Deus dá, creia nisso, a todo mundo uma oportunidade de o receber. Eu me lembro bem de uma experiência que eu tive, só esse detalhe, que Deus, depois que eu passei daquela experiência, e Ele não me respondeu naquele momento que eu pedia, mas foram 2 anos depois. Tem que ter paciência. Aí Ele me responde dizendo assim: olha, se você não me abraça, e se você não faz aquilo que eu te falei, hoje você estaria caminhando para o inferno. Pensa aí, eu estava num lugar que eu ia lanchar, nem lanchei. Perdi a fome. Rodoviária de Brasília, meu Deus. Foi sério o que Ele falou comigo. E Deus tem dado oportunidade. Você sabia que tem ministérios hoje? Eu posso contar no dedo aqui, ó. Eu sei de 5 ministérios que alcançam bilhões de pessoas por programas de televisão todos os dias. Nos mais variadas línguas e nações. Eu conheço um ministério que volta e meia eu assisto umas coisas que preenchem muito meu coração, a turma bem madura na palavra, que ele tem 23 escritórios espalhados no mundo. Singapura, Hong Kong, em tudo quanto é lugar, na Europa, na África e tal, e os programas estão sendo vinculados. Alcança bilhões de pessoas todos os dias. Se não é para uns 5 homens desses, ou sei lá, ministérios até maiores também, vamos juntar tudo isso que acontece e mandam, no nosso país mesmo, muitos ministérios mandam uma palavra. Gente, um homem não pode chegar assim: eu nunca ouvi falar de você. Não tem como. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque Deus, Ele é fiel. Ele é verdadeiramente justo. Quantos creem nisso? Amém. Eu creio, Ele é justo. Então, é isso. Ele vai assumir o controle da terra. Depois não larga mais. Não é não? Porque está escrito isso. Nós vamos entrar no milênio. E vai? Não vai? Foi ou não foi? Foi. Então, só para você entender como 3 coisas importantes que fazem parte do dia do Senhor. Primeiro, o retorno de Jesus e a sua segunda vinda.
Ok? E o que acontece? Consequentemente, a reunião nossa com Ele, aqueles que estiverem vivos. E o interessante é que lá no original está escrito os remanescentes, que é o teu caso, hein? Eu quero te falar que você tem que lutar. Gente, eu estou falando dessa maneira porque é sério. Ok? O remanescente é aquele que perseverou até o fim. Olha as declarações do apóstolo Paulo, e hoje eu estava lembrando sobre isso, né? A declaração do apóstolo Paulo, CCG. Conhece essa declaração? CCG? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Anota aí, declaração CCG. Eu preciso estar nela. E se você ler um pouquinho a história do apóstolo Paulo, ele não foi perseverante para chegar não, né? Vocês não fazem ideia de como a porta da apostasia, por qualquer coisa, as pessoas estão se desviando da fé. A troca de pensamentos hoje, sai a verdade e entra qualquer outro tipo de pensamento, porque essa é a imposição das trevas, nesse fim dos tempos, é terror sobre a mente, para declarar tudo que não é verdadeiro. Então o inferno, ele está olhando para a igreja para liquidar a sua forma de pensar e tirar a sua perseverança, para que você não complete. Jesus, com certeza amanhã ele não chega, porque tem algumas coisas que nós vamos ver. Mas eu tenho que continuar perseverante. Bom, pastor, e se o tempo piorar? Piorar, vai piorar. Agora é que você vai depender de milagre em cima de milagre. Você entende que essa é a nossa maneira de andar sobrenatural? E quando Deus ele mostra no Velho Testamento, quando ele conduz o seu povo, tirando do Egito, que é essa comparação, eu saí das trevas. Agora ele começa a conduzir o seu povo de maneira miraculosa, gente. Era uma coluna de fogo que guiava de noite. É uma coluna de nuvem que de dia também guiava. E no meio daquele deserto maluco, ele supria a necessidade do povo. Não faltava nada. As roupas não desgastavam. Olha, eu estou com uma blusa de 15 anos, maravilha, está aí. Não, brincadeira. Você entende? Não faltava nada, mas é miraculoso. Um poder sobrenatural de Deus de cuidar de mim e de você até o final, mas requer de nós essa perseverança. E terceiro, o início do julgamento determinado pelos flagelos, no qual ele veio, gente, não tem mais oportunidade. Jesus, olha aí, me dá uma oportunidade agora. Não tem mais, gente, não tem mais, é só ler a Bíblia. É agora, dia de salvação é hoje. Dia de se fortalecer é hoje. Porque eu posso entrar nessa vala desse lugar que está aumentando, das pessoas apostatarem da fé, se desviarem da verdadeira fé, do conteúdo verdadeiro, do Espírito Santo está revelando verdades, de você abraçar essa verdade e ir com ela a despeito de qualquer coisa. Nós, como igreja do Senhor sobre a face da terra, vamos ter que viver assim até o final. Mais agarrado do que você imagina. Deus está treinando a sua igreja a depender dele de tudo. Vou repetir, de tudo. Não, mas o meu emprego está garantido, aleluia, não vai faltar. Caramba, cara, a fonte da tua vida é o emprego? Ou é a fonte da vida e sustento é Ele? Porque tudo será abalado, gente. Ok? Tudo será abalado. Mas pastor, esse homem exterior, a gente fica até com a perna tremendo e tal. Cara, fica com a perna tremendo e vai com o coração. Jesus, eu confio em Ti porque está escrito. Jesus venceu Satanás porque está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito que Ele cuida de nós. Está escrito que Ele nos deu saúde. Está escrito que nós somos dEle. Está escrito que Ele vai cuidar de mim até o final. Não sei, mas eu sei que Ele cuida. O Senhor é o nosso ajudador, Ele é o nosso sustentador. São coisas da verdade que tem que estar em alta no nosso espírito. Diga aleluia. Então, beleza. Vamos partir aqui, ajuda aí, Vitor. Beleza. Eu vou terminar, então, essa parte é um pouco menor. Mas, beleza. Então, o dia do Senhor nós já vimos ali. Então, vou voltar aqui a lembrar. Por que não está funcionando, Vitor? Beleza. O dia do Senhor, o retorno dele, a nossa reunião com ele, beleza. E os julgamentos vão começar. Pastor, quanto tempo isso?
Não sei te dizer, não tenho uma precisão. Mas algumas coisas são preciosas para a gente entender. Próximo verso, você que vai ter que ligar aí para mim. O que precede ao dia do Senhor? Será que é a pilha? O que precede? Precede isso aí, ó. Um período tribulacional nunca visto antes. Não, mas está escrito, cara. Mas fala, pastor, mas eu não sei se eu aguento. Fala para o teu irmão, tu aguenta. Porque não é uma questão... Gente, isso é importante que eu quero te falar. Eu não posso depender da minha força. Ok? Se eu digo na humanidade, não é comigo mesmo. Ih, está lascado. Mas se eu digo, tudo posso naquele que me fortalece, é diferente. Você entende a força que você precisa para este dia, ou para o dia que virá, vem do céu. Só que um posicionamento de fé em relação a isso vai ter que ser abraçado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Como é que nós podemos suportar tais dias que virão? Ele cuida do seu povo. Alguém lembra dos julgamentos caindo no Egito? E o povo estava ali, viviam com eles ali. E beleza, acontecia tudo para cá, e não aconteciam os julgamentos no povo de Deus, era protegido. Você entende que você tem que usar disso? Nós passamos aí por uma pandemia, cara, nós temos que usar de uma aliança que nós temos. De proteção, eu não sou melhor do que ninguém, eu sempre declaro isso, não sou melhor do que ninguém. Mas a igreja, ela tem uma aliança, da qual Deus cumpre. É um direito da igreja ser sustentada e guardada por Ele. Diga aleluia! É assim que funciona. E vai até o final. Então, há um período tribulacional nunca visto antes, porque assim Jesus declara. Eu quero ler essas passagens com você, em Mateus capítulo 24, verso 15. Nesse ponto aqui, Jesus ele cita, porque quando Jesus ele vai citando em Mateus 24, as coisas que vão acontecendo antes da sua vinda, é um conteúdo, gente, assim, de uma timeline, é um conteúdo de... É como ele descreveu mesmo. São as dores de parto, o início das dores de parto, mais tranquila, mais espaçado, mas elas vão aumentando, elas vão ficando mais intensas, é mais ou menos isso. E nesse ponto aqui, é uma intensidade, é um pico de intensidade. E aí o que acontece? Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável das neves, homem das neves, não... O abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Só um detalhe. Jesus está citando quem? Quem? Daniel? Porque lá está descrevendo exatamente isso. No capítulo 12. E no capítulo 11. Nós vamos ver aqui agora já já. Então veja, no próximo verso, 24, 21. Porque nesse tempo, Jesus está falando nesse tempo, haverá grande tribulação. Quando Jesus diz grande tribulação, gente, é o único lugar, junto com Apocalipse capítulo 7, que fala essa terminologia, grande tribulação. Muitos teólogos, a galera de um modo geral, acredita que a última semana de Daniel, que seria um período de 7 anos, é considerada como um tempo tribulacional. Bom, tribulacional nós estamos vivendo. Agora, se iniciou, não iniciou, esse é o detalhe, mas Jesus cita um marco. Preste bem atenção no que eu quero falar nessa noite. Jesus cita um marco, ele cita um sinal de que esse tempo, quando acontecer isso, as coisas iriam descer ladeira, no sentido do mundo. Esse é o tempo que ele considera que é difícil. Tanto é verdade que nesse 21 ele está declarando, olha, esse tempo é grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Jesus não tirou isso da cabeça, porque ele está citando aqui, Daniel capítulo 12, verso 1. Nesse tempo, no tempo do fim, nesse tempo que Jesus está falando, se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será... Vou repetir, essa é a nossa alegria. O povo de Deus será salvo. Uhul!
Agora veja como está aí. Todo aquele que for achado dentro da igreja, diga aleluia! Ué? Pastor Hélio, eu tenho carteira de membro de igreja. Eu sou diácono, apóstolo, supremo bispo, divino do divino e tal. Eu trabalho para Deus e tal. Não está falando sobre isso. Está falando sobre se você é inscrito no livro da vida. Está falando de eu ser nova criatura. Quantas vezes eu venho falando isso, gente? É importante, porque o Espírito Santo me marca. Você tem que ter certeza que você é uma nova criatura. Que alguma coisa aconteceu dentro de você e há um testemunho do Espírito de que você é filho dele. De nada adianta nós estarmos na igreja. É só mais uma religião. Eu saio de uma e entro para outra. A grande operação de Jesus em relação a todas as outras religiões, que podem trazer padrões morais, padrões de um melhor comportamento, que agregue o ser humano para que ele possa ser construído, a grande diferença é que não tem vida. São só regras e coisas que as pessoas praticam, mas ela continua sendo a mesma pessoa. É preciso mudar a sua natureza. Você pega um prédio, você pode transformar, vira ele para cá, para lá e tal, aí você vai lá, modifica por dentro, faz uma opção de coisa, pinta a fachada, daqui a pouco troca, bota de novo bota lá um letreiro e tal, agora já é outra coisa, mas continua sendo o mesmo prédio. Ei, eu quero te falar que o prédio que você era foi para o chão. Acabou, não tem mais nada. Agora você é e eu também uma nova criatura. A Bíblia fala claramente sobre os inscritos, não fala sobre igreja, não fala sobre membro de igreja. Está claro isso, gente? Para que você e eu tenhamos a certeza que nós somos dele. A certeza não está registrada no cartório, não é cartão de membro, é você ter a consciência no teu coração de que você pertence a ele. O Espírito Santo testifica, anota aí para você ler em casa, Romanos 8, verso 16, o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que nós somos filhos dele. Essa é a nova criação. Então Jesus falou para Nicodemos, olha, importa nascer de novo, tá? Como? Vou voltar para o ventre e tal, Nicodemos com a sua mente humana. Ele falou, cara, não adianta nada ser religioso, você é um cara aí instruído na lei, você é líder aí e tal, quero te falar, de nada disso vai funcionar. Porque eu vim aqui para que vocês tenham vida. Eu não vim aqui para dar uma aperfeiçoada nessa maneira religiosa de viver. Eu vou tirar umas coisas e colocar outras, nada do ponto de vista de fora. Ele veio para mudar a tua natureza e a minha, diga aleluia. Então, gente, isso é importante que eu estou falando. Para a gente não converter as pessoas para a religião. Não trazer as pessoas achando que elas estão simples fato, estão na igreja, elas são novas criaturas. Cuidado com isso. A pessoa precisa ter o seu encontro com Jesus, abrir o teu coração e ser uma nova criatura. E é óbvio que nós nos reunimos. Olha os filhos de Deus aqui reunidos. E nós nos reunimos numa parede, tem que ter um ministério, tem que ter uma placa para organizar. Mas não ponha ênfase naquilo que não está escrito. Eu já ouvi muito isso, gente, isso é ridículo, isso só causa problema. Se eu sair da minha igreja, você vai perder essa salvação. Isso é verdade isso, estou te falando. Em muitos lugares aí, se você sai lá daquela comunidade, você vai perder a salvação. Que ridículo, cara, que declaração é essa, que não está escrito isso? E não é isso. Porque Jesus, ele confundiu todo mundo achava que ele viria como rei militar, que ia arrebentar com o Império Romano, ia libertar os israelitas de uma vez por todas. E ele veio, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Deu nó. Mas essa era a realidade do mundo do espírito. O homem estava preso na sua natureza atrelada ao inferno. E por mais que houvesse liberdade exterior do ponto de vista do Império Romano, as pessoas continuariam o quê? Presas na sua natureza. Mas quando a Bíblia diz que nós fomos libertos do Império das Trevas, eu gosto do detalhe, libertos do Império das Trevas,
transportados para o reino do Filho do seu amor. Acabou. O inferno perdeu. Nós lemos aquele triunfo do inferno sobre a humanidade na cruz do Calvário. É bom porque às vezes eu fico lendo essas coisas, elas me enchem o meu coração, porque está tão claro, todo aquele que for achado dentro da igreja. Presta atenção. Todo aquele que for inscrito no livro da vida. E aí Jesus continua dizendo para esse tempo aí, hein? Esse tempo difícil, de angústia, nunca existiu antes. Gente, preste atenção, nunca existiu antes e nem nunca haverá. Por que nem nunca haverá? Porque não vai dar tempo, está acabando. Hello? Simples assim. Vocês estão entendendo? Porque é o final. Meu Deus, eu queria entrar dentro do teu coração. É o final. Eu vou dizer de novo, é o final. Não chora não, rapaz. Se você confia nele, ele vai cuidar de você até o final. Você será salvo, está inscrito no livro da vida. Uau! Lembra que eu falei? Quando ele vier, é alegria, cara, é regozijo. É algo maravilhoso para a igreja e terror para o mundo. Infelizmente. Não é para nós. Os julgamentos não é para nós. Os julgamentos não são, perdão, vamos falar o português certo. Os julgamentos não são para nós. Diga aleluia. Mas pastor, eu vou antes do negócio pegar fogo. Jesus já está dizendo que a igreja, ela estará debaixo de uma pressãozinha. Mas eu tenho certeza que diante dessa pressão, que cada um de nós, ou a gente já está vivendo, ou vai viver mais intensamente, ele estará presente conosco. De uma forma, gente, eu não sei nem descrever. Porque imagina um paizão sentado no trono, olhando os seus filhos aqui, na boca do leão. Mas assim como Daniel, e assim como os amigos de Daniel, não negaram. Ficaram com o Senhor firme. Não, nós não vamos. Pode acender a fornalha aí 7 vezes mais acesa. Pastor Hélio, mas eu não gostaria de passar esses... Ele vai perguntar para nós. Porque a gente quer sombra e água fresca. Não é verdade? E a gente fica nessa ilusão, gente. Isso é uma ilusão. Você precisa ler a Bíblia, eu já falei 300.000 vezes mais, para entender. E nós não vamos. Jesus está vindo, é um arrebatamento iminente. Olha, pode ser amanhã. E a gente, que bom que eu escapei de tudo isso que Jesus está falando. Não está escrito isso. Eu vou repetir, não está escrito isso. Mas eu aprendi assim, pastor. Eu também aprendi assim. Muitas denominações agarram ainda esse conceito. Mas olha só que interessante, lemos isso, né? E todo aquele... Olha o 22. Se não tivessem aqueles dias sido o quê? Ninguém seria... E são palavras de quem? Pastor, essa aí até para engolir é difícil. Palavras de Jesus, se ele não abrevia, ninguém seria salvo. Ele sabe a pressão que a igreja suporta. Vamos botar assim no coletivo. Ele sabe a pressão que a igreja suporta. Então, se ele sabe a pressão que a igreja suporta, nós podemos então permanecer firmes até o final. Diga aleluia, gente, é uma conclusão tão simples, é só ler a Bíblia. Legal, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, esses escolhidos somos nós. É o mesmo que está escrito aqui, abre a tua Bíblia aí, Mateus, no capítulo 24. Mateus 24. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão
o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Uhul! Alguém está entendendo que na sua vinda nós seremos recolhidos, seremos arrebatados? Olhem para mim aqui, ó. Não separe a vinda de Jesus com ser arrebatado antes. Porque ele não vem para a igreja, ele vem para terminar o que ele precisa. E o que ele precisa fazer tem a ver com o que ele determinou para o povo de Israel. 70 semanas foram determinadas para vocês. O apóstolo Paulo fala que nós somos a oliveira brava, que entramos na oliveira, porque ele abriu a porta para que todos o recebam como Senhor e Salvador. Ok? Então não tem como eu ficar pensando, não, é só para a igreja. Deus só está lidando com a igreja, de forma alguma. Não está escrito isso, que ele viria a qualquer momento. Como viver a qualquer momento? Jesus está falando desse tempo aí, ó. E ele deu um sinal muito legal. Nós vamos continuar lendo. Está empolgado ou não? Não sei não, pastor. Eu estou preocupado. Então, não tivessem sido abreviados aqueles dias, logo em seguida, aí Jesus fala isso, ó. Eu queria que você lesse, porque é simples, ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, que ele vem falando, esse tempo tribulacional. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, logo em seguida, diga, logo em seguida. Então é depois, diga, depois. Da chapa quente. Que a gente vai ter que enfrentar. Ok? Mas ele está conosco. Amém. Nós não estamos sozinhos, nem largados, nem abandonados. Ok? Beleza. O sol escurecerá, Apocalipse 6. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, acabei de ler com vocês, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Não tem mais chance. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E o 31, ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos de 4 ventos de outra extremidade da terra. Isso é o arrebatamento, isso é 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão e nós que estivermos aí, os remanescentes, seremos transformados num piscar de olhos. Que alguém diga aleluia. Meu Deus, é muito glorioso. Em Marcos capítulo 13, só para te falar as referências, estão tudo aí, hein? O que precede antes do dia do Senhor? Ok, quando pois vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, e quem lê entenda, olha que interessante isso, hein? Beleza, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Verso 20, se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, eu só estou lendo os 2 relatos, de Marcos 13 e Mateus 24, ok? Abreviados, ninguém seria salvo, mas, veja, por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Graças. Lá no outro Jesus disse, ó, eu abreviei porque senão eles não suportariam, já era. Foi abreviado. 24, naqueles dias após a referida tribulação, de novo, igualzinho a Mateus 24, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Gente, isso aqui, os poderes do céu serão abalados. Aí você pensa, como é que as pessoas vão estar vendo tudo isso acontecer? Em Lucas 21, as pessoas ouvindo de coisas que acontecem em relação aos mares, as pessoas desmaiarão de terror. Espera aí, os caras vão desmaiar de terror, o negócio está feio, não está não? Preste bem atenção, é só ler a Bíblia. Mas quando tudo isso estiver acontecendo, lá mesmo em Lucas 21, Jesus falou, vigiai, fica atento, porque a vossa redenção se aproxima. Mandou olhar para cima, Jesus falou isso. Recomendações.
Verso número 26. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos, reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então eu quero te falar isso aqui. Jesus deixa bem claro que a grande tribulação precederia a sua vinda. Não gostei. Eu prefiro uma via mais rápida, um escapismo, alguma coisa. Gente, é só ler a Bíblia. O que a gente não pode é deixar de estar preparado. Eu sabia, isso eu ouvi de um relato de um homem que estudou muito o conteúdo do movimento cristão na China. Antes de Mao Tse-tung ele ir para o poder, né, estabelecer o comunismo, e você sabe o que aconteceu. Igrejas dizimadas, cristãos totalmente destruídos, obviamente, né? Foi um negócio muito ruim. Só que se levantaram alguns homens de Deus para declarar: gente, tem um tempo difícil aí pela frente. A galera, que esse papo aí, de tempo difícil aí pela frente e tal. De um modo geral, Deus sempre avisou para o seu povo. Preste bem atenção no que eu estou falando aqui agora para vocês. Você pega o profeta Ezequiel, você pega Jeremias, você pega Isaías, chegaram para dizer: vocês vão para o cativeiro. Pega esse profeta, manda ele calar a boca. Pega esse cara aí e tal. Vocês vão, porque vocês vêm vivendo completamente contrário. Já está determinado que vocês serão cativos da Babilônia. Vocês estão entendendo isso? Então isso aqui é uma declaração de como seria o final de todas as coisas, o qual perguntaram para Jesus, ele começou a declarar. Está muito claro, mostrou qual é o dia. Não tem dia. Então você começa a observar as situações do mundo, as situações que estão acontecendo, e ele mostrou algo, que no dia dessa desolação aí, quando vocês virem esse posicionamento, será muito importante nós entendermos que o negócio é meio crítico. Por isso que eu quero ler agora com vocês. Jesus cita, me dá mais 10 minutos, Jesus cita como referência, escuta isso agora, o abominável da desolação, de que esse tempo tribulacional havia chegado. Que tempo, pastor? O tempo da grande tribulação. Está dando para entender? Quando vocês virem isso acontecendo, Mateus 24:15, ele falou: esse é o tempo tribulacional, do qual, se eu não abrevio, mas ele marca algo, e isso é importante você entender. Então veja, aí está escrito assim, Mateus 15, eu quero voltar a ler com você. Preste bem atenção. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, beleza? Aí agora eu quero te mostrar, porque essa é uma referência ao safado que está lá em Daniel 9:27. Ele, o anticristo, preste bem atenção, fará firme aliança com muitos por uma semana. E cada dia da semana é um ano. Então, isso aqui, gente, de um modo geral, todos, né? Eu já procurei pesquisar, mas a maior parte da galera tem divergência em algumas coisas, mas nessa eles não têm, sobre a última semana de Daniel que está faltando. E passaram-se praticamente esse tempo todo, 2000 anos, estamos aguardando esse tempo do fim. Da qual uma semana são 7 anos. Ok? 7 anos. Agora vamos continuar lendo aqui para você entender. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Veja, na metade da semana, diga metade, 3 anos e meio, certo? Ele fará, olha o que Jesus referiu, esse maluco, o anticristo, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre as asas das abominações, isso está em Daniel 9:27, virá aquele, o anticristo, que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. No meio, gente. Quando Jesus falou, quando vocês virem isso, pum, acende, porque falta pouco tempo. Quem está entendendo isso?
Vocês estão me olhando com a cara como se tivesse assim, pastor Hélio, o senhor está meio perdido. Estou perdido não, está escrito, gente. No meio, vamos embora continuar. Veja, Daniel 11, verso 31. Olha a ligação de Daniel com o Apocalipse, tá? Então está aí, ó. Forças enviadas por ele, pelo anticristo, profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Deixa eu te falar assim, algumas coisas para você entender. Tem algumas profecias que elas não se cumprem exatamente com aquele acontecimento. São vários acontecimentos para cumprir a mesma profecia. Vou dar um exemplo. Foi profetizada a destruição do templo. Teve uma vez, teve a segunda vez. O que todos estão aguardando é que start será esse onde Israel vai construir o terceiro templo. Porque ele está falando de um sacrifício sendo feito. Agora olha que interessante, gente, você tem que entender isso. O mesmo, eu vou ler agora para vocês algumas coisas para vocês entenderem. A tipologia do anticristo, ela se cumpre em vários homens que se levantaram no passado. E vai terminar com a própria pessoa do anticristo. Ok? Então vai prestando atenção. Olha só, Daniel capítulo 12, verso 11, falando do cabra. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e a abominação desoladora, quantas vezes nós lemos isso? 3 vezes. Jesus fala 4. Ela foi estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Se você fizer um cálculo aí mais ou menos, com os anos, que cada ano judaico são 360 dias, dependendo do mês, você vai dar mais ou menos 3 anos e meio. Em toda a Bíblia, de maneira frequente, a abominação refere-se a graves violações da lei, particularmente esse detalhe, idolatria. Interessante. As passagens que nós lemos aí de Daniel 9 e 11 falam da idolatria trazida para o santuário. Ouça, o ato da abominação através da idolatria entrar no santuário é a causa da desolação. Só para você entender. Vai prestando atenção no que eu quero ler agora para você. Geralmente, os estudiosos concordam que o primeiro cumprimento dessa profecia de Daniel foi com um cara chamado Antíoco Epifânio. Ele era um general grego que governou a Palestina lá em 75 a 166 antes de Cristo. Esse cara tratou Israel com tanta violência e desprezo que se rebelaram contra ele. Quando ele chegou para reprimir a rebelião, as forças dele entraram no templo, tiraram o sacrifício diário, montaram um altar para Zeus e aparentemente ofereceram porcos como sacrifício. Uau! Então veja, é uma abominação porque é idolatria e é desoladora porque contamina o lugar. Esse é o conteúdo. E pastor, isso vai acontecer de novo? Vai. A última que vai acontecer é com o safado do anticristo. Ele vai se achar o cara. Aliás, se você for ler Daniel, você vai ver a descrição sobre ele. É impressionante. Se você ler um pouquinho, e eu vou ler aqui alguns versos sobre Apocalipse 13, você vai ver bem quem ele é. Apocalipse 13, dever de casa, dá uma lida hoje. Então, o segundo cumprimento dessa profecia, foi a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo. Da mesma forma, o santuário foi profanado com figuras idólatras. O terceiro e último cumprimento dessa profecia está ligado ao aparecimento do anticristo, se oferecendo como o próprio Deus encarnado e exigindo a sua adoração. Gente, é verdade isso. Ele vai se proclamar Deus. Então vamos ler. Olha aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Paulo diz assim: no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, eu peço que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados.
quer por epístola, quer por palavra, por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Muito legal isso aí. Agora veja o que ele diz. Ninguém, de modo algum, os engane. Eu vou ler de novo. Ninguém, de modo algum, os engane. Porque isso não acontecerá. O quê? O dia do Senhor. O dia do Senhor não acontecerá sem, primeiro, vem a apostasia. Uau! Apostasia da igreja. E seja revelado quem? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha o próximo. 4. O qual esse safado, o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ao ponto... Isso é o apóstolo Paulo falando para nós, gente, repetindo aquilo que já aconteceu na história. E essa é a última profecia a ser cumprida a respeito disso. Então, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-nos como se fosse próprio Deus, gente. É o que está escrito. Apocalipse capítulo 13, vou ler só um pedacinho. Toda a terra se maravilhou seguindo quem? A besta. A besta, o anticristo. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade a quem? A besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Olha só as declarações, gente. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir o quê? 42 meses, 3 anos e meio. Lembra que Jesus falou que era o sinal, o dia que a desolação abominável acontecesse, esse cara se sentasse declarando como Deus. Quanto tempo leva até o final? Pastor, eu vou ter que aguentar 3 anos e meio. Deixa eu te falar. Jesus disse assim, se ele não abrevia, ninguém suportaria. Então se ele abreviar, não seria bom só 3 meses? É uma maneira de pensar. Mas vocês estão entendendo o domínio que foi dado a ele? Prestem atenção, gente, isso aqui é real, é a palavra. Foi dado a ele um domínio de 3 anos e meio. Quer eu goste ou não. Ele vai dominar. Ele vai crescer. Ele vai prosperar. Eu quero ler, você vai ter que ler em casa. Apocalipse 13. Agora veja. A besta, só pode ser besta o nome, né? Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome dele, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E agora, olha o verso 7. Preste bem atenção. Foi-lhe permitido. A autoridade que ele terá foi permissão do céu, gente. Ele não manda em nada. Foi permitido também que lutasse contra quem? E o quê? Uau! É isso que está escrito? É. É para você ver o tamanho da perseguição que haverá contra a igreja, contra Israel, que já acontece. Olha o antissemitismo só crescendo em tudo quanto é lugar, principalmente na Europa. Meu Deus. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre o quê? Cada tribo, povo, língua e nação, verso 8, eu só estou lendo a Bíblia, tá? E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo, olha esse detalhe, muito legal, será adorada por quem? Aqueles desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Alguém pegou isso aí? Ok. Então, só um detalhe para lembrar. O que precede a vinda do Senhor? A grande tribulação. Por um período que Deus ele reservou, ele fala, não, eu vou abreviar isso. Mas não contou para a gente. Então, o período da grande tribulação é precedido
pelo anticristo assumindo o controle e o poder sobre as nações, na metade da última semana, segundo o profeta Daniel e segundo o apóstolo Paulo. E Jesus está relatando sobre isso. Quem está entendendo isso? Mais 3 passagens e a gente termina. De novo, Daniel 9, 27. Ele firma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana faz cessar o sacrifício, a oferta de cereais. Sobre as asas da abominação virá aquele que causa desolação, até que a destruição, que está determinada, seja derramada sobre quem? Sobre o anticristo. Essa palhaçada vai acabar. E aí Jesus vem. Depois do tempo em que o sacrifício for tirado, só para lembrar, a abominação desoladora foi estabelecida, haverá ainda 1290 dias. 5. Foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, dada autoridade para agir, só estou fazendo você lembrar, 42 meses. Então, pastor, nós já estamos nessa semana? Ninguém sabe. Alguém está dizendo, já começou a tribulação, mas começou a última semana? É complicado isso aí. Você dá uma declaração que você não sabe. Mas os dias que nós estamos vivendo são bem delicados e vão piorar, a gente sabe disso. Mas quando chegar esse momento, Jesus certamente disse assim, vocês verão. Olha que detalhe legal. Então, se nós veremos e saberemos da abominação desoladora, será antes da revelação do filho da iniquidade. Ok, apareceu a revelação e ele vai lá e começa a declarar isso. Gente, faltam 3 anos e meio. É o que está escrito. Não estou falando da minha boca, é o que está escrito. Da qual lembre-se disso. Então, tempo punk, 3 anos e meio para o final. E Jesus falou, eu vou abreviar esse tempo, porque senão eles não suportariam. Está dando para entender isso, ou mais ou menos? É porque eu estou inteirado bastante disso, a gente vai lendo, e a gente vai entendendo coisas simples. É só ler que as coisas vão ficando mais claras para você no teu entendimento. Eu quero colocar um quadro aqui, que de um modo geral, a galera que tem o maior consenso de entendimento sobre esse momento, ele é retratado mais ou menos dessa forma, ok? Não estou dizendo que ele é perfeito. Mas alguns anos atrás eu mostrei esse quadro, ele é bem legal para te entender. Se falar da última semana de Daniel, que vai acontecer tudo isso, e que no meio da semana o abominável da desolação vai se instalar, então vai faltar o que para frente aí, pastor? Mais 3 anos e meio. E que tudo isso aí que está acontecendo, a gente poderia dar essa declaração de que no início dessa semana de 3 anos e meio é um período tribulacional, nós já estamos vivendo isso. Não sei que ano, mas também que ano vai começar, mas que a gente está debaixo de tribulação. Você entende quando Jesus fala, vão se intensificando as dores de parto? Está entendendo isso? É mais ou menos isso. Aí beleza, quando acontece aquilo da qual Jesus falou, presta atenção, porque ele cita o profeta Daniel, nós vimos isso lá em Mateus 24. Esses 3 anos e meio para lá, é que essas coisas acontecerão. Então beleza, o cara sentou, agora vai governar. Ele agora requer do povo a adoração. E lá em Apocalipse 13 fala da marca da besta. Hein? Beleza, não vai comprar nem vender, mas Jesus, como é que vai ser isso? Não sei, cara, está tudo escrito. É melhor a gente prestar atenção no que está escrito. Jesus sempre venceu, está escrito, está escrito, está escrito. Aí beleza, ali em dado momento, distúrbios cósmicos que Jesus fala. Após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os poderes do céu serão abalados. E eu virei numa nuvem com poder e glória. É mais ou menos para eu entender. Pastor, mas isso vai ser em 1 ano, em 6 meses, em 1 ano e meio? Não sei. Mas tudo isso, escuta isso, gente, tudo isso vai acontecer no período de 3 anos e meio finais. Porque isso é bíblico. Então ele vem, e nós somos arrebatados. E aí,
com a vinda dele e o arrebatamento da igreja, começam os processos, que está ali na última setinha lá, dos julgamentos sobre o mundo. É só você ler o livro do Apocalipse, você vai ver lá as trombetas e as taças. Elas são coisas terríveis, gente. É um negócio assim que você nem imagina, de tão destruidor. Tudo para terminar. É a última semana. Sabia, as outras semanas, as que deram 69 semanas, terminou exatamente. Quando falaram sobre as 69 semanas, a reconstrução do templo, lá no livro de Esdras, beleza, até a morte do Cordeiro, deu certinho, 483 anos. Está faltando essa última semana aí. Da qual a gente está vivendo, e a gente está vendo que cada vez mais parece que ela está se aproximando. Vocês estão entendendo? A precisão de você dizer, começou a última semana, não tem muita referência sobre isso. Mas, no meio da semana, para frente, tem referência para caramba. Está dando autoridade para o anticristo, 3 anos e meio. Quando ele sentar no trono, e ele e todas as línguas, povos, nações adorarão. Vai ler o capítulo 13 hoje, hein? 3 anos e meio. E é aí que as coisas vão acontecer. E é aí que a igreja tem que estar firme. Por que isso tudo está acontecendo? E eu estou vendo uma movimentação no mundo inteiro, gente, de homens de Deus falando demais sobre esse conteúdo. A igreja está preparada, preparar para o fim. Porque nós precisamos estar preparados. Ninguém faz uma maratona de 30 quilômetros se não prepara antes. Então é tempo de preparação. Não fique pensando que isso não é no meu tempo, nem não vai ser nem do meu filho, nem do meu neto e tal. Isso é muita ignorância. Com tudo que está acontecendo, geopoliticamente no mundo, e com aquilo que está escrito na palavra. Você sabia? Eu vou terminar com isso aqui. Que o povo cristão que vivia em Jerusalém, e Jesus falou assim, ó, não ficará pedra sobre pedra, falando sobre o templo. E eles estavam achando que ele queria destruir o templo, alguma coisa. E Jesus cita alguma coisa bem interessante, isso está em Lucas 21. Quando vocês virem Jerusalém cercado dos exércitos, pula fora. Isso aconteceu 40 anos depois, só que os cristãos passavam isso uns para os outros. E naquele dia da destruição de Jerusalém pelo general Tito, onde houve um massacre de morte, não morreu um cristão, porque a galera, ó, quando viram que Jesus tinha dito sobre, olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada pelos exércitos, pula fora, foi o comando dele. A galera guardou no coração, outra, que é isso? Quanto tempo ele falou isso aí? Tem 40 anos foi falado isso? E eu não sei se é isso aí não, hein? Quem está entendendo? Então bora ficar de pé, glória a Deus.